do HIV, transplante de medula óssea, mutação do gene CCR5 delta 32. Afinal de contas, se existe essa possibilidade de cura, por que esse procedimento não é aplicado em todos os pacientes que vivem com HIV? A gente vai descobrir isso agora. Fica aí, eu vou rodar a vinheta do canal e a gente já vai conversar. Eu sou Márcia Lima Dantas, eu sou médica infectologista. Transplante de medula óssea, cura do HIV, mutação no gene CCR5 delta 32. Afinal de contas, o que significa essa mutação e por que esse procedimento não é aplicado em todas as pessoas que vivem com HIV? Mas antes, eu quero que você se inscreva aqui no canal Conversa com Infectologista, doutora Márcia Lima Dantas, que você toque no sininho, assim você vai ser o primeiro a ser avisado quando eu publicar um novo vídeo. Quero também que você me siga nas outras redes sociais, no TikTok e no Instagram. Assim, você vai ficar por dentro de tudo que acontece, porque lá eu publico conteúdos diferentes dos conteúdos que eu publico aqui. Então eu vejo você lá. A primeira coisa é a gente entender quem é esse receptor CCR5. Essa é a estrutura do vírus HIV. E quando você vê essa parte aqui, essa estrutura roxa que vai se ligar na célula CD4, é aí que vai acontecer o encaixe com o correceptor. A gente consegue ver a glicoproteína do vírus se encaixando perfeitamente aqui, ó, no receptor da célula CD4 e no correceptor, que existe o CCR5 e o CXCR4. Em cima vocês conseguem ver o vírus chegando aqui e ele se ligando, se aproximando do receptor CD4 e os correceptores, se ligando ao receptor, se funde a membrana da célula e entra dentro da célula. Ele vai se multiplicar, se reproduzir e aqui a gente consegue ver a saída do vírus. Nós vimos que para o vírus HIV ele entrar dentro da célula, ele vai se aproximar e ele vai se ligar no receptor da célula CD4 e ele precisa também dos correceptores. E um desses correceptores é o CCR5. Mas para que essa ligação aconteça naquele sistema de encaixe perfeito, que a gente chama de chave e fechadura, o correceptor e o receptor, eles precisam estar na mesma forma de encaixe para o vírus conseguir chegar e se encaixar. E isso acontece quando eu tenho um correceptor CCR5 funcionante. Quando o paciente apresenta essa mutação genética, isso deixa de acontecer. A conformação do correceptor, ela passa a ser diferente, tem uma alteração, e essa mutação é chamada de CCR5 delta 32. Quando o HIV vai se ligar, ele se liga ao receptor CD4 e vai se ligar no correceptor, o CCR5 ele deixa de estar funcional. Então o vírus tenta se ligar naquele sistema de chave e fechadura que nós vimos lá no início, e ele não vai conseguir, porque para a chave entrar no sistema da fechadura, ela precisa se encaixar perfeitamente. E aí isso não acontece. Além disso, a gente viu que tanto o receptor quanto o correceptor, eles ficam para o lado de fora da célula. O vírus chega do lado de fora e se encaixa somente depois o vírus entra. Com essa alteração genética, o importante é que o correceptor com mutação genética, CCR5 delta 32, ele não vai ser expresso na parte externa da membrana, ele vai ficar dentro da célula. Com isso, quando o vírus HIV chegar, ele vai se ligar ali na parte do receptor. Quando ele for se ligar na parte do correceptor, cadê o correceptor? Tá na parte interna, então ele não consegue se ligar. Bacana, né? Então aqui a gente consegue ver os dois lados. Então a gente vê aqui quando o vírus HIV chega, se liga ao receptor e correceptor para entrar na célula, e do lado aqui, onde a gente tem esse xizinho, o correceptor ele está numa forma diferente e ele está dentro da célula. Então o HIV ele não conseguiu se ligar, e é isso que acontece. Então dessa forma o correceptor deixa de ser funcional. E por que esse procedimento não é aplicado em todas as pessoas? É necessário entender que essa mutação é uma mutação que não é comum. Ela é mais comum em europeus. Aproximadamente 10% da população europeia apresenta esse gene. E ele é raro ou inexistente
em asiáticos, em nativos da África, das Américas e Oceania. Então não é tão fácil assim. Outro ponto importante, porque esse procedimento não é aplicado a todos os pacientes vivendo com HIV, é que é um procedimento que acaba arriscando a vida do paciente. Porque o vírus HIV, embora ele não tenha cura, o paciente vive com o vírus HIV, ele não morre se ele fizer o tratamento. O transplante de medula é um procedimento que ele acaba colocando em risco a vida do paciente. Por isso que somente os pacientes que já estavam com uma doença muito grave, com linfoma, com leucemia, é que foram submetidos a esse tipo de tratamento. Na verdade, estava se buscando tratar o câncer desses pacientes e aí aproveitaram a oportunidade para buscarem doadores que tinham essa mutação, para fazer um estudo científico para saber se o paciente também ia responder. Por isso que nós temos tão poucos pacientes que foram curados dessa forma, que receberam esse transplante com a mutação, sendo que o último paciente, foi anunciada a cura dele o ano passado, no meio do ano, em julho de 2022, só que ele tinha pedido sigilo e agora ele resolveu falar, deu uma entrevista que foi muito bacana, eu publiquei lá no TikTok, quem quiser vai lá e dá uma olhada, bem bacana mesmo, bem legal. Gente, espero ter esclarecido as dúvidas de vocês em relação a essa mutação, é um assunto que tem sido muito questionado, muito perguntado, as pessoas querem entender essa mutação. Espero que o vídeo tenha ficado de uma forma que vocês conseguiram entender. Não esquece de me seguir aqui. Espero ter ajudado a esclarecer a dúvida de vocês. Não esquece de me seguir lá no TikTok e no Instagram e se inscrever aqui no canal, que me ajuda muito, eu volto mais vezes. Tá bom? Um beijo, tchau, tchau.